seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hello Dev. Se você não me conhece, meu nome é Arles Santana e aqui no canal Hello Dev eu trago conteúdo de desenvolvimento Android nativo. No vídeo anterior a gente implementou o banco de dados através aqui da biblioteca do Room no nosso projeto. Então a gente já começou a salvar e ler registro salvo no banco de dados local do dispositivo do usuário. E nesse vídeo a gente vai ver como que funciona quando a gente quer fazer alterações no nosso banco de dados. Então, nosso banco de dados pode sofrer alterações com o tempo, como, por exemplo, adicionar uma nova tabela, adicionar uma coluna a uma tabela existente e assim por diante. De qualquer forma, a gente quer alterar a estrutura do nosso banco de dados e é isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Antes da gente começar, eu queria te pedir, se você não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva para você acompanhar os novos conteúdos. Deixe seu like sempre que você gostar do vídeo, deixe aí nos comentários do vídeo que você assistiu, o que você achou, novas sugestões de conteúdos. E se você está procurando ali um guia passo a passo para você começar a desenvolver os seus aplicativos Android, aqui no canal você vai encontrar dois cursos que você pode estar iniciando aí a sua carreira no mundo do desenvolvimento Android nativo. Então aqui pelo canal, assim que você acessa, você tem duas opções aqui. Primeiramente seria na Udemy, onde a gente tem o curso em Java. Esse curso é um curso bem completo, a gente desenvolve vários aplicativos com várias funcionalidades que a gente tem hoje nesses aplicativos que a gente, vamos dizer assim, escolheu para desenvolver. Então aqui você pode estar dando uma olhada melhor na grade do curso, e se você acessar aqui pelo canal da forma que eu acessei, já vai vir aqui com o cupom aplicado, que você vai ter aqui 31% de desconto. Agora, se você quer começar pela linguagem Kotlin, através aqui do canal também, você clica aqui em Android Kotlin, e aí você vai ser direcionado aqui para o site hellodev.com.br, que é onde a gente tem o nosso curso de Kotlin na nossa própria plataforma. Então aqui você vê todos os detalhes sobre o curso, sobre o que você tem direito, o tempo de acesso, garantia de pagamento, a grade completa aqui das aulas. Esse é um curso que ainda está em gravação, então você pode acompanhar aqui qual aplicativo está em gravação nesse momento e o que é que tem por vir também aqui para esse curso. Na parte de baixo você vai encontrar alguns feedbacks, os aplicativos que a gente está desenvolvendo. Eu ainda estou incrementando aqui essa tela com os aplicativos que a gente também vai desenvolver, mas esse é o aplicativo que a gente está desenvolvendo no momento, que é o Move Stream, que é onde a gente consome a API do The Move Database. E um aviso para você que já é inscrito no curso de Kotlin, aqui na plataforma hellodev.com.br, assim que você acessar a página do curso, você vai ter aqui esse botão de você acessar o nosso canal ali no Discord, onde a gente vai ter um contato mais direto, tá bom? Então, como a gente vem fazendo aí desde os últimos 2 vídeos, onde a gente começou a criar esse aplicativo, onde a gente consome a API do ViaSeb através da biblioteca do Retrofit. No vídeo seguinte a esse, a gente fez a implementação do Room para a gente salvar esses registros na nossa base de dados local, no dispositivo do usuário. E nesse vídeo a gente vai ver como a gente pode estar trabalhando com migration para alterar a estrutura do nosso banco de dados. Então, assim como a gente fez para cada um desses vídeos, na descrição você vai ter a branch inicial, que é a branch sempre onde a gente finalizou no vídeo anterior. Eu vou fazer a criação dessa branch aqui no vídeo, mas no caso, quando você for assistir, já vai estar aí na descrição para você acessar aí o link aí do GitHub para você estar fazendo o clone dessa branch. Então, vindo aqui para o projeto no Android Studio, essa foi a branch que a gente finalizou o vídeo na aula passada, que é onde a gente finalizou toda a parte de implementação do Room. Então, vou estar criando aqui a branch, que é a branch inicial, que você vai encontrar aí na descrição para você começar o seu projeto. Deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa para comitar. Não tem. Então, aqui checkout -b. Eu vou dar o nome aqui seguindo o que a gente tem, o nosso padrão de initial e final. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou dar o nome aqui de initial Room Migration. Então vai ser essa branch que você vai encontrar aí para fazer o clone. Deixa eu já subir ela. Então já subiu a branch que você vai encontrar aí na descrição. E assim que a gente finalizar o conteúdo aqui desse vídeo, eu subo uma nova branch
com o nome final room-migration. Então vamos acessar aqui a documentação para a gente seguir. No vídeo passado a gente trabalhou aqui na parte de divisão geral, que é onde a gente vê como a gente implementa o banco de dados do Room ao nosso projeto. E a gente vai passar aqui para a parte de migrar seu banco de dados. Então vamos ver aqui uma introdução, aqui a parte de migração e tudo mais. Então ele fala aqui que à medida que você adiciona e muda novos recursos no app, é necessário modificar as classes de entidades do Room e as tabelas do seu banco de dados para refletir essas mudanças. É importante preservar os dados do usuário que já estão no banco de dados do dispositivo quando a atualização muda o esquema do banco de dados. Então ele fala aqui que, de acordo com que o nosso app vai crescendo, a gente provavelmente vai mudar a estrutura do banco de dados, vai precisar, e a gente precisa, em determinados casos, preservar os dados que o usuário já tem salvo no banco de dados. Então a gente vai ver como a gente faz a alteração do banco de dados, preservando os dados já existentes, e a gente também vai ver como a gente pode, sempre que a gente fizer a alteração, a gente pode, vamos dizer assim, destruir o banco de dados e fazer a criação dele do zero. E nesse caso ele vai limpar todos os dados toda vez que a gente fizer uma alteração na estrutura do nosso banco de dados. Na parte de baixo o que ele fala é que o Room oferece suporte a opções automatizadas e manuais para migração incremental. Toda vez que a gente muda o nosso banco de dados, a versão ali ela tem que ser incrementada. As migrações automáticas funcionam para a maioria das mudanças básicas de esquema. Esquema basicamente seria ali todo o código e estrutura que ele gera, né, para poder criar o banco de dados. Mas pode ser necessário definir manualmente os caminhos de migração em mudanças mais complexas. Então a gente vai ver dois tipos de migração para o nosso banco de dados. A migração que ele fala aqui é automatizada, que é a migração de forma automática, onde a gente consegue fazer alterações mais simples no nosso banco de dados, como, por exemplo, adicionar um novo campo, renomear uma tabela e assim por diante. Para fazer alterações mais complexas, como, por exemplo, dividir uma tabela, os dados de uma tabela em duas ou mais, inserir uma nova tabela, fazer alterações mais complexas, aí a gente vai precisar definir ali uma migração manual, que é digitando o código SQL mesmo. Então vamos descendo aqui na migração. Ele começa aqui com a migração automatizada. Uma observação é que o Room oferece suporte a migrações automatizadas a partir da versão 2.4.0 Alpha 01 ou mais recente. Então a gente vai conferir aqui a nossa versão. Eu sei que a versão é maior do que essa, então eu vou vir aqui build.grid do project e a versão que a gente está utilizando é a 2.5.1. Então se a sua versão, o seu projeto está utilizando uma versão do Room anterior a essa, você não vai ter esse recurso aí de migração automatizada. Então aqui na parte de baixo já começa aqui os exemplos e eu coloquei aqui alguns pontos que a gente vai poder ver, né, que é o seguinte, a migração automatizada a partir da versão que está aqui, e a gente vai ver o seguinte, como a gente inserir novos campos em nossa tabela, e por padrão esses valores, essas tabelas, na verdade, esses campos sempre vão ser inseridos com valores nulos. Aí a gente também vai ver como a gente já insere ali novos campos na nossa tabela com um valor padrão. A gente vai ver também como remover campos em uma tabela e como recriar o banco de dados através aqui dessa função, onde basicamente toda vez que a gente mudar a estrutura do nosso banco de dados, se você não precisa preservar os dados que o usuário já tem naquele momento, você pode fazer um fallback que ele vai destruir o banco de dados e fazer a criação já com a nova estrutura. Eu coloquei aqui uma observação que a gente vai precisar também adicionar no nosso build.gradle. Então vamos voltar aqui para a documentação para a gente começar a seguir. Então ele fala aqui para declarar uma migração automática entre duas versões do banco de dados, adiciona uma anotação @migration na propriedade auto-migration em @database. Então @database é a nossa classe do nosso banco de dados. E ele fala aqui que o banco de dados ele sempre começa com a versão 1 e aqui foi alterado algum campo no banco de dados e ele tem que incrementar para a versão 2 e ele coloca aqui essa auto-migration da versão 1 para a versão 2. Aqui embaixo eu tenho uma observação relacionada a isso daqui em cima, que ele fala o seguinte: as migrações automáticas do Room dependem do esquema gerado para a versão antiga e a nova do banco de dados.
Caso o esquema esteja definido como falso, ou caso você ainda não tenha compilado o banco de dados com o número da versão, as migrações automáticas vão falhar. Então, aqui no nosso banco de dados, na nossa classe, a gente tem essa opção de exportar o esquema, que é o código responsável pela criação da versão do nosso banco de dados. A gente começou o nosso projeto, a gente não habilitou essa opção, então aqui vindo dentro do database, local, DB, então a gente não habilitou essa opção de exportar, e se a gente for começar a trabalhar com as migrações automáticas, a gente já vai ter uma falha. Então, na dúvida, eu sempre te recomendo você deixar aquele export scheme ali como true, que pode ser que você precise fazer a migração do seu banco de dados, e aí você vai ter a opção de fazer as migrações automáticas, caso você esteja com essa opção habilitada. Caso contrário, você vai ter que fazer migrações manuais, que é digitando ali o código SQL na mão mesmo. E aí, como que a gente faz para poder habilitar? Basicamente, a gente já tem aqui a versão as entidades do nosso banco de dados, que são as tabelas, a versão inicial. A gente coloca aqui export scheme e eu vou marcar isso daqui como true. Depois disso, eu vou clicar aqui em sync now. Vamos aguardar que ele fazer a sincronização. Então, só da gente configurar aqui o export scheme como true, se a gente rodar o projeto agora, provavelmente a gente vai ter um erro, ou o nosso arquivo ele não vai ser gerado. Isso porque a gente disse que a gente quer que o arquivo seja gerado, porém ainda falta a gente configurar o local para esse arquivo ser gerado. Então, vindo aqui no build.gradle, eu já estou aqui com o código que a gente vai precisar colocar aqui no nosso build.gradle, então eu vou descomentar, e aí você pausa o vídeo, digita aqui da mesma forma que eu, você vai ter o autocomplete aqui para te ajudar. Basicamente, ele vai criar a pasta schemes dentro da pasta principal do nosso projeto, que é a pasta app. Então, depois disso, ele não apareceu aqui o botão de Sync Now, mas a gente também pode clicar aqui para ele sincronizar os arquivos Gradle. Então, já acabou. Desinstala o aplicativo se você tiver instalado ele no seu dispositivo. Eu vou colocar aqui então para rodar, e aí a gente já vai ver que essa pasta vai ser gerada ali dentro da pasta app. Então, já acabou de rodar. Posso vir aqui a Android trocar para Project. Deixa eu ver aqui na pasta app. Ele não gerou. Deixa eu desinstalar aqui de novo. Deixa eu ver se isso daqui está como true. Deixa eu tentar atualizar aqui essa página. Mesmo assim não apareceu. Vou utilizar aqui o Making Project para ele rebuildar aqui o projeto. Vou vir aqui agora na opção de Rebuild Project. Deixa eu voltar aqui então para Android. Vou colocar para rodar de novo. E aí qualquer coisa eu vou inserir um registro, no banco de dados. Só para ele ter ali o primeiro contato com o banco de dados. Mas vamos ver então se ele vai gerar. Só aguardar um pouco. Deixa eu alterar aqui então o Android para Project. Ele ainda não gerou. Deixa eu acessar aqui então o meu dispositivo para poder a gente fazer a inserção de um novo registro. Então 01311.300. Vou clicar para salvar. Então já salvou. Deixa eu fechar aqui agora o meu dispositivo. Deixa eu rodar de novo aqui para ver se ele vai gerar. Então acabou de aparecer aqui a pasta Schemes. Então provavelmente é depois que a gente tem um contato ali, salva alguma informação do banco de dados e assim por diante. De qualquer forma, ele gerou aqui a pasta Scheme. Se a gente acessar, ele tem aqui, ele criou aqui essa pasta e aqui ele criou um .json, que seria esse 1, seria a versão do nosso banco de dados. Se a gente acessar esse arquivo, isso daqui que seria basicamente o scheme, que é todo o código SQL responsável por criar o nosso banco de dados. E aí então, com essa pasta criada, com esse arquivo gerado ali a nossa versão, vamos seguir então no nosso passo a passo. Então a gente vai ver como a gente adiciona um novo campo na nossa tabela. Isso, se eu colocar aqui para rodar o meu dispositivo, a gente vai acessar aqui o banco de dados, só para a gente dar uma olhada como que está a estrutura atualmente. Então deixa ele aparecer ali. Ele demora um tempo até conseguir carregar. Então já acabou. Na tabela de address, a gente tem aqui o ID, CEP, logrador, o bairro, localidade e o CEP. A gente vai adicionar
um campo seguindo esses passos aqui, utilizando a migração automática. Então a gente vai inserir um novo campo. Esse novo campo para a gente inserir, vou fechar esses arquivos, voltar aqui para Android, a gente insere dentro da nossa entidade, do nosso banco de dados. Então Entity, Address Entity, e aqui na parte de baixo, basicamente, eu vou copiar aqui esse valor para a gente adiantar, e eu vou adicionar agora o campo aqui DDD, que também é uma das informações que é retornada para a gente quando a gente consome a API do ViaSAP. Então, feito isso, agora a gente vai acessar aqui o arquivo map, address map. Aqui a gente vai ter um erro, que eu tenho que mapear também o campo DDD. E aqui na parte de baixo eu vou passar o DDD. Feito isso agora, basicamente eu vou rodar o nosso aplicativo. A gente vai ver que a gente vai ter um erro no nosso projeto. E é bom que a gente dá uma olhada no erro e a gente segue aí a configuração, né, até onde a gente consiga migrar o nosso banco de dados. Então, nas versões mais novas do Android Studio, ele não mostra ali quando o erro acontece assim que o aplicativo é inicializado. Então, isso a gente tem que vir aqui em Logcat. Deixa eu ver se ele vai carregar aqui. Então, já carregou. Pesquisar aqui o ROM. E aí ele dá o erro aqui para a gente, fala que a gente tem que atualizar a versão do nosso banco de dados. E é isso, agora a gente vai acessar a nossa classe do banco de dados, App Database, e aí a gente vai seguir agora a documentação. Basicamente, o que ele fala aqui? Que a gente tem que incrementar a versão de 1 para 2, então eu vou colocar aqui 2, e a gente também vai ter que configurar esse Auto Migration, especificando que a gente vai sair da versão 1 e vai para a versão 2. Então, posso copiar isso daqui. Vou vir aqui e vou colar o código que a gente acabou de copiar. Vou fazer o import, então Alt Enter. Então, a gente saiu da versão 1, foi para a versão 2. Deixa eu ver se ele gerou aqui a versão 2. Reload. Não gerou isso porque a gente teve um erro. Então, vamos rodar novamente aqui o nosso projeto. Vou deixar aqui o App Spectrum aberto para a gente dar uma olhada na estrutura do banco de dados. Então, ele gerou aqui a versão 2 do nosso banco de dados. Deixa eu ver aqui. Aparentemente, a gente teve um erro. Eu acredito que esse erro tenha sido gerado, isso porque eu quis mostrar o erro, né, o erro anterior que a gente viu. Eu acredito que por isso que ele gerou aqui esse segundo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou comentar aqui esse código. Vou voltar para a versão 1. Vou comentar aqui o campo DDD. Vou acessar o arquivo map. Basicamente, eu vou desfazer o que eu fiz para ver se seria isso. Então, a gente vai ter o erro aqui. Deixa eu tirar esse DDD. E aqui eu vou setar como nulo. Deixa eu ver se eu preciso sincronizar. Vou clicar aqui para sincronizar. E eu vou desinstalar o aplicativo do meu dispositivo. A gente vai fazer ali a instalação, né, conforme seria o usuário atualizando o banco de dados dele. Então, estou rodando aqui o app com a versão 1 do banco de dados. E aí, depois disso, a gente vai fazer, descomentar aqui o código DDD, vai acertar aqui as funções de mapeamento e vai colocar aqui o Migration. Então, inicializou o aplicativo normal, não tivemos nenhum erro. Agora eu vou descomentar aqui o DDD. Vou apertar Ctrl Z aqui, que aí ele já vai desfazer isso que eu acabei de alterar. E eu vou descomentar aqui a Auto Migration. Então, deixa eu fechar o aplicativo. Posso rodar aqui de novo. Na verdade, deixa eu cancelar isso porque eu acabei esquecendo de atualizar a versão 1 para 2. Então, agora sim, deixa eu ver se ele chegou a instalar. Chegou a instalar, deixa eu desinstalar. Vou instalar de novo agora com a versão 2. Então, agora sim, fez a instalação, não tivemos nenhum erro. Então, era por isso mesmo. Eu quis mostrar o erro ali para você, o erro que acontece. E acabou gerando o erro depois, quando a gente adicionou aqui a Auto Migration. Então, se a gente ver a nossa estrutura agora, o que ele fez? Como eu desinstalei o aplicativo, não precisava, mas como eu quis mostrar o erro para vocês, eu acabei precisando desinstalar o aplicativo. E aí ele adicionou agora aqui a tabela DDD. Vamos fazer aqui o seguinte, eu vou comentar isso daqui de novo, vou voltar para a versão 1, vou tirar aqui esse DDD daqui, aqui eu vou passar como nulo,
Vou comentar esse DDD. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou desinstalar o aplicativo do meu dispositivo e vou colocar aqui para rodar. E aí, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que quando a gente insere um novo campo no nosso banco de dados, por padrão, esse valor ele é inserido como nulo. Então, uma das etapas que eu coloquei aqui é a gente ver como a gente insere um valor, um campo no nosso banco de dados com um valor padrão. Isso até serve depois para testar as migrations, que é um outro vídeo que eu até coloquei aqui, que é um outro assunto para a gente ver mais para frente. Então, vou fazer aqui a inserção de um registro no meu dispositivo. Então, fiz aqui a inserção. Se eu vier aqui agora no banco de dados, só para a gente ver esse dado, então está aqui. E agora a gente vai fazer a nossa migração. Então, vou descomentar aqui o DDD. Vou apertar Ctrl Z aqui nas funções de mapeamento. Eu vou apertar Ctrl Z aqui também. Então, a gente sai da versão 1 para a versão 2. Vou fechar aqui o meu aplicativo. Eu nem sei se precisa, eu acredito que não, mas eu vou fechar assim mesmo. E agora, quando eu rodar aqui, o valor padrão que vai ser adicionado ao nosso DDD, a gente vai ver que ele vai ser inserido ali com o valor nulo. Então, vamos só guardar aqui para a gente ver a estrutura. Então, já inseriu. Perceba que o nosso dado aqui permanece, mesmo após a gente fazer a migração do nosso banco de dados. E aqui está o valor nulo, que é o valor padrão. E aí vamos dizer que a gente não quer inserir um valor, inserir um novo campo no nosso banco de dados com um valor padrão que seja nulo. Vamos dizer que no caso do DDD, eu quero inserir, atualizar todos os registros da tabela ali com o valor 0, para ficar que se alguém acessou, fez algum registro na versão do nosso banco de dados, vai ficar com a versão 0, e quem fez o registro aí a partir da versão 2, que é a versão que a gente implementou o campo DDD, coluna DDD, já vai ficar com o DDD correto. Então, vamos fazer novamente isso daí. Basicamente, a gente vai voltar para a versão 1. Para a gente ver as questões de migrações, testar, a gente tem que ficar nesse espaço de versão, trocar de versão, para a gente simular mesmo na prática como que seria. Então, deixa eu tirar isso daqui. Aqui eu vou passar como nulo. Aqui está na versão 1. Vou desinstalar o aplicativo. Vou rodar ele na versão 1. Aí a gente vai fazer a inserção de um registro e a gente vai adicionar aqui o campo DDD novamente. E agora a gente vai ver como a gente coloca ali um valor padrão. Então, deixa eu acabar de instalar. Então, já instalou. Deixa eu adicionar aqui o registro. Então, acabei de inserir o registro, já está aqui. E agora, como que a gente adiciona o campo DDD e adiciona um valor padrão para ele? Basicamente, eu vou descomentar isso daqui. Vou apertar Ctrl Z aqui nas nossas funções. Versão 1 para 2. Vou descomentar isso daqui. E aí, aqui na nossa entidade, dentro aqui da coloinfo, a gente tem o nome, que a gente especifica para a nossa coluna. E se a gente ver aqui, a gente tem o default value, que é o valor padrão que a gente quer que seja inserido para esse campo. Então, para esse caso aqui, eu vou colocar o número 0, formato de string, que é o formato da minha coluna. E aí ele vai pegar todos os registros e vai adicionar por padrão. Vai pegar a nossa tabela e vai adicionar ali no campo a coluna DDD e por padrão esse valor vai vir zerado. Vou até rodar aqui o aplicativo sem fechar o app aqui no meu dispositivo, só para ver se a gente consegue executar sem problema. Então já rodou, não teve problema. Vamos aguardar aqui então carregar para a gente ver. Agora sim ele gerou um erro aqui no nosso app. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acredito que a gente vai ter que fechar o aplicativo para atualizar. Deixa eu ver se eu rodar aqui de novo se a gente vai ter problema. Eu fechei o aplicativo, coloquei para rodar, agora a gente não teve problema. No caso, quando o usuário está atualizando o aplicativo, ele sempre fecha ele por padrão. Eu que estou tentando aqui rodar por cima com o app em execução. Aí ele deu esse crash que a gente acabou de ver. Então, fechando o aplicativo, coloquei para rodar, o campo foi inserido normalmente e o valor padrão que a gente tem agora é o valor 0, conforme a gente configurou aqui na nossa entidade. E agora o que eu vou fazer? Se eu adicionar aqui um novo registro, eu vou colocar aqui o mesmo CEP, eu posso buscar aqui um CEP diferente do que a gente tem. Então, 134 78
060. Vou colocar para salvar. Se a gente acessar aqui agora, vou clicar aqui para ele atualizar. Então, a gente vê que já pegou aqui o DDD correto. Então, os usuários que fizeram inserção no nosso banco de dados na versão 1, onde não tinha o DDD, e posteriormente na versão 2 a gente adicionou o campo DDD, ele vai ficar com o valor 0, e os usuários que já fizeram inserção de registro a partir da versão 2 já vai inserir o DDD normalmente. Então, a gente viu como inserir novos campos na nossa tabela, e também a gente viu como inserir campos utilizando um valor padrão. Então, vamos voltar aqui na documentação para a gente seguir. Vamos dar uma olhada aqui, especificações. Aqui ele fala, né, das anotações que a gente tem se a gente quiser alterar a nossa tabela. Então, vamos seguir aqui a documentação. Se o Room detectar mudança nos esquemas ambíguos e não for possível gerar um plano de migração sem receber outras entradas, ele vai gerar um erro durante a compilação e solicitar que você implemente uma Auto Migration Spec. Normalmente isso ocorre quando a migração envolve uma dessas opções, ou seja, excluir ou renomear uma tabela, excluir ou renomear uma coluna. Você pode usar o Auto Migration Spec para fornecer ao Room as outras informações necessárias para gerar caminhos de migrações corretamente. Define uma classe estática que implementa o Auto Migration Spec na classe Room Database e inclua uma ou mais anotações. Então ele fala aqui que quando a gente estiver fazendo uma dessas alterações no nosso banco de dados, seja deletando uma tabela ou renomeando, seja deletando uma coluna ou renomeando, a gente tem que fazer basicamente uma migração diferente conforme ele especifica aqui. Então a gente cria a nossa migration, implementa Auto Migration Spec e a gente tem que configurar essa spec dentro da nossa Auto Migration. E aqui a gente coloca a anotação que a gente quer, ou seja, ele utilizou a anotação de renomear uma tabela, a tabela user, e ele está renomeando aqui, vamos dizer assim, para app e user, ou seja, está alterando o nome da tabela. Então vamos fazer o seguinte, vamos renomear uma coluna do nosso banco de dados, lembrando que você poderia utilizar qualquer uma dessas opções, nesse exemplo que eu vou mostrar aqui para você. Então ele fala que a gente tem que implementar aqui essa Auto Migration, então eu vou copiar daqui. Dentro da classe App Database, pode ser aqui embaixo mesmo, vou fazer aqui essa implementação, essa classe aqui é do próprio Room, e aqui a gente pode colocar o nome da nossa Migration. Então vou colocar aqui My Migration, você pode colocar aqui My Migration 1 para 2, alguma coisa do tipo, para você especificar qual que foi a versão que você saiu e a versão que você está indo que realizou essa alteração. Por exemplo, My Migration Rename, e eu vou colocar aqui o nome da nossa tabela, vou escolher aqui uma coluna para a gente fazer a alteração, eu vou colocar aqui o F, e eu posso colocar aqui também, por exemplo, version 1 to 2, ou seja, na verdade a gente já está na versão 2 do nosso banco de dados, né? Então, por exemplo, da versão 2 para a versão 3, eu fiz a alteração aqui, eu renomeei a minha coluna. Então aqui você pode colocar um nome que fique mais claro aí para você, só estou dando um exemplo como que a gente pode utilizar. E aí aqui dentro a gente tem o seguinte, o nosso banco de dados, ele vai passar a ser a versão 3, a gente tem que adicionar uma nova migration, deixa eu dar uma olhada aqui na documentação, Auto Migration, tá? Basicamente a gente vai copiar, deixa eu deixar do jeito que estava aqui, eu vou duplicar, agora a migração vai sair da versão 2, que a gente estava, para a versão 3, deixa eu dar uma olhada aqui, e a gente vai colocar a anotação, que seria @rename column, então @rename column. Aqui a gente vai ter que digitar a nossa tabela, que seria entity. Então essa aqui seria a nossa tabela. Agora a gente vai digitar o nome da coluna que a gente quer alterar. Então vou alterar a coluna, vamos dizer que eu quero alterar aqui o nosso UF, de UF para estado. Então aqui eu vou colocar estado. Aqui também vou colocar estado.
Ou melhor, eu vou apertar aqui Ctrl Z, eu não vou alterar o nome do meu campo, para não ter erro em outras telas. Eu vou alterar só o nome da coluna aqui mesmo. Então, posso ter um nome aqui e outro aqui em cima, sem nenhum problema. Não é recomendado, né, para ficar diferente, mas se eu alterar aqui, eu vou ter erro em outras telas. Então, voltando aqui, a gente vai alterar a tela, a coluna que seria o F, e a gente vai colocar o nome dela para ser agora estado. E aí, como que eu faço aqui agora? Eu digo que quando eu sair da versão 2 do meu banco de dados para a versão 3, agora a gente vai adicionar aqui a spec, que seria a nossa classe. Dois pontos, deixa eu só fazer o import aqui. Que seria dois pontos, class. Então seria isso. Então, da versão para a versão 2 do nosso banco de dados, a gente fez a alteração, a gente inseriu um novo campo, e agora a gente está renomeando aqui a coluna do nosso banco de dados. O F agora vai ser estado. Então, vou fechar aqui o aplicativo, posso rodar aqui novamente. Então, já acabou aqui de rodar. Vou acessar aqui o banco de dados, para a gente dar uma olhada na estrutura. E se a gente ver agora, a nossa tabela, preservando os nossos dados, foi alterada de UF para estado. Então, a gente pode utilizar essa Auto Migration Spec para a gente fazer uma dessas operações aqui. Deletar a tabela, renomear, deletar a coluna ou renomear uma coluna. Voltando aqui, porque a gente tem que ver como remover campos de uma tabela. Isso daí você poderia também utilizar, deixa eu ver aqui se ele tem essas opções. Deletar aqui a coluna, você também tem. Nesse caso a gente utilizou a opção de remover uma coluna. Na verdade a gente utilizou a opção de renomear uma coluna, mas você também poderia deletar uma coluna, conforme eu coloquei aqui para a gente ver. Então, seguindo aqui, o último passo que a gente vai ver da migração automática, que é, no caso, a gente não precisar fazer migrações, configurações de migrações, caso você não precise que o usuário mantenha as informações que ele tem no banco de dados. Então, sempre que você quiser mudar a estrutura do seu banco de dados e o usuário não necessitar de ter as informações, ele persistir as informações ali, você pode utilizar essa função, onde basicamente ele vai recriar o banco de dados seguindo ali a sua estrutura da sua entidade. Então, atualmente a gente está com essa estrutura, versão 3, que é essa estrutura do nosso banco de dados. Vamos dizer que na versão 4 eu não quero mais o campo DDD na minha coluna. E aí, na verdade, na minha tabela. E aí, como que a gente vai fazer? Basicamente, eu vou vir aqui na minha entidade, eu vou comentar aqui. Depois de comentar, a gente vai vir aqui, eu posso apagar isso daqui. Vou passar isso daqui como nulo. E aqui na nossa App Database, a gente vai colocar aqui a versão 4. E aí a gente vai vir aqui na nossa Database Module, que é aqui no pacote de AI, Database Module, que é onde a gente faz a instância ali da nossa classe de banco de dados. E aí, basicamente aqui, a gente vai adicionar o Fallback to Destructive Migration. E aí, basicamente, ele vai destruir, recriar o nosso banco de dados e fazer a migração aqui apenas da versão. E ele vai recriar o banco de dados já seguindo aqui o padrão da nossa entidade. Então, atualmente a gente está com essa estrutura. Vou fechar aqui o aplicativo. Então, já estou com ele fechado, já mostra aqui. Vou colocar para rodar. E ele vai ter que limpar o registro que a gente tiver. E agora deletar a coluna aqui DDD. Então, já executou. Vou abrir aqui o banco de dados. Então, se a gente ver, as informações foram limpas. Já foi excluído daqui. E a gente não tem mais o campo DDD. Então, você pode utilizar aqui essa opção sempre que você quiser mudar a estrutura do seu banco de dados, seja ela qual for, inserção de novas tabelas, alteração de coluna e assim por diante, e você quiser deletar todos os registros que o usuário tem no banco de dados local. Se você não quiser destruir todas as informações que ele tem, aí você pode utilizar, no caso das Auto Migration, que a gente viu, para informações simples, renomear a coluna e deletar a coluna, ou renomear a tabela e deletar a tabela, e para, vamos dizer assim, alterações mais complexas, que é o que a gente vai ver nas migrações manuais. Então, vamos ver um exemplo aqui de uma migração manual
Basicamente, eu vou voltar aqui para a versão 3 do meu banco de dados, que é a versão que eu tenho o DDD. Então, deixa eu comentar aqui para 3. Vou voltar aqui, vou descomentar o DDD. Vou apertar Ctrl Z aqui também. Vou vir aqui em Project, vou deletar aqui a versão 4 do meu banco de dados. E aí, basicamente, agora a gente vai recriar essa tabela sem o campo DDD. A gente conseguiria facilmente com a migração automática, mas o código SQL aí fica o seu critério utilizar para fazer a infinidade de comandos que a gente pode fazer com o SQL. Então eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo esse comando, onde basicamente ele vai recriar a tabela, permanecendo ali os dados, só que ele vai criar sem o campo DDD. Então volto aqui na documentação, vou copiar aqui a migration, banco de dados, e deixa eu voltar aqui para Android. Aqui dentro da nossa classe AppDatabase eu vou criar um Companion Object, vou colocar a migração, a gente vai sair da versão 3 para a versão 4, aqui também, vou fazer o import da classe Migration, clique em cima e apertar Alt Enter, SQL suporte SQLite Database também, e aí acessa aí o link da descrição que você vai ter esse arquivo para você copiar esse comando assim como eu acabei de copiar. Não é o foco aqui desse vídeo falar sobre o comando SQL. Desse comando aqui, basicamente a gente vai alterar o campo F, que agora a gente está utilizando, que seria estado, que a gente alterou em um exemplo anterior, então eu vou alterar ele aqui. E também eu vou alterar ele aqui também. Deixa eu dar um Ctrl F e ver se eu tenho mais alguma coisa de UF. Eu tenho aqui. Deixa eu ver. Então só tem a migração aqui de baixo mesmo. Então agora sim. E aí como que a gente faz agora? Na nossa classe Database Module, eu vou tirar aqui esse fallback. E a gente tem a opção aqui, add migration, onde eu vou pegar a nossa classe appdatabase.migration, que a gente vai sair da versão 3.4, recriando a tabela address, só que agora sem o campo DDD. Então o que eu vou fazer? Basicamente eu vou, só para a gente não ver como que vai funcionar, eu vou comentar aqui esse add migration. Estou na versão 3, vou rodar aqui o meu aplicativo, só para a gente inserir aqui um registro, para a gente ver que a coluna vai ser alterada e a nossa informação vai ser persistida no banco de dados. Deixa eu ver aqui. Eu acredito que a gente teve um erro. Deixa eu desinstalar. Isso porque eu acabei rodando aqui outras vezes. E aí, se ele não for nessa sequência correta, né, que é a sequência que o usuário vai ter quando ele fizer a atualização do aplicativo lá pela Play Store, a gente pode ter muitos erros aqui em tempo de build aqui que a gente está fazendo. Então, vou adicionar aqui 11.300, salvei, vou acessar aqui o banco de dados, então tá aqui o DDD, e agora vamos rodar aqui a nossa migration. Vou descomentar aqui, vou alterar aqui para 4, vou fechar o aplicativo, vou rodar aqui de novo. Então ele tem que recriar a tabela address, persistindo ali o registro que a gente acabou de inserir, só que agora sem a coluna DDD. Ele acabou gerando um erro aqui, isso porque eu esqueci de tirar aqui o DDD da nossa entidade. Então já que a gente está criando aqui a tabela novamente sem o campo DDD, a gente também precisa tirar aqui da nossa entidade. Então eu posso remover daqui também. Na verdade aqui eu posso setar como nulo. E aí a gente vai ter que fazer o passo de novo, né? Desinstalar o app. Instalar aqui novamente, vou inserir o registro para poder a gente conseguir testar nesse caso. Então já acabou de rodar, deixa eu executar aqui. Na verdade, agora que eu lembrei, na versão 3 a gente tem que permanecer o DDD. Deixa eu voltar aqui para 3. Vou deletar aqui a 4. Vou desinstalar aqui o app, instalar de novo. Perceba que é bem chato aí essa parte de a gente conseguir. Para eu conseguir mostrar, né, alguns exemplos, deixa eu descomentar daqui, de migração.
Mas não tem jeito, é o que a gente tem que fazer. Deixa eu passar aqui o DDD da nossa entidade. Ah, tá. DDD. Então agora sim, deixa eu rodar aqui de novo. Então já rodou, vou inserir aqui o registro. Salvei, está inserido. Vamos dar uma olhada aqui na nossa estrutura. Então a gente tem aqui o campo DDD. Agora eu vou fechar aqui o meu dispositivo. Vou remover o campo DDD da tabela. Vou vir aqui e vou remover ele daqui, com a nossa função de mapper. Aqui eu já estou passando como nulo. Na nossa classe a gente vai incrementar a versão para 4. E na nossa instância do nosso banco de dados a gente vai descomentar a nossa migration. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Eu acredito que seria isso. Então vamos rodar aqui de novo. Então vamos ver se agora a gente seguiu aí a sequência correta para a gente finalizar o nosso teste. Então acredito que agora sim a gente conseguiu. Vou abrir aqui o banco de dados. Então a nossa tabela foi recriada, persistindo ali a informação, só que agora sem o campo DDD. Novamente, a gente sabe que remover um campo, a gente poderia utilizar a migration automática, sem nenhum problema, mas é um exemplo simples aqui que eu quis mostrar, só para a gente ver como funciona, que o código SQL é você que vai dizer aqui o que você quer fazer com essa migração. Então, para esse vídeo seria isso. Eu espero que eu consiga, que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma aí a te explicar sobre essa parte de migração, alteração do banco de dados, seja migração automática, seja migração manual. Então deixa aqui no campo de comentários, né, o que você achou do vídeo, sugestões aí de novos conteúdos aqui para o canal, e se você também tem alguma observação ou algum incremento aí sobre esse assunto desse vídeo, deixa aqui no campo de comentários. Quem sabe aí a gente, no caso, quando eu for atualizar esse vídeo, eu já adiciono ali também essa sua sugestão, tá bom? Então deixa o seu like se você gostou, inscreva-se no canal se você não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo.